Fala galera, beleza com vocês? Tudo bem? Então, vamos conversar um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho sobre o córtex pré-frontal. E olha só, fica no vídeo, é, escuta o vídeo, porque é o seguinte: ele funciona para tudo na tua vida. Para tudo na tua vida. Eu vou te dar exemplos de tudo na tua vida, beleza? Não importa se você é criança, se você é bebê, se você é fase juvenil, se você já é um adulto, se você já é mais adulto, jovem adulto. Então, assim, se você é desportista, se você é trader, se você é professor de educação física, de nutrição, não importa, é você. Então, assim, na nossa graduação de educação física, por exemplo, eu já começo falando pela minha graduação. A gente teve, na verdade, a gente teve uma assinatura, né? Uma matéria de neurociência, que na verdade não foi. O professor é bom, mas ele não. A gente não chegou nesse nível, né, de conhecimento. Na minha pós que eu fiz em fisiologia, a coisa deu uma melhorada. Eu corri mais atrás, eu estudei mais sobre fisiologia e fui um pouco mais também nessa área. Tanto que eu cheguei a pensar no mestrado para fazer isso. Bom, vamos lá. Córtex pré-frontal é o seguinte: ele é o lobo frontal. Então, assim, ele está nessa região aqui atrás da testa, beleza? E aí ele se divide em 5 partes, se eu não me engano, mas não vem ao caso eu falar cada parte, porque não é isso que eu quero passar para vocês. Então, é o seguinte: o córtex pré-frontal, ele tem mais ou menos duas funções. Ele tem várias funções, claro, mas ele tem duas funções que é mais básica ou mais importante, por dizer assim. Uma que é a construção da memória de trabalho e a outra que é o controle executivo, que é esse controle executivo que é onde eu vou falar basicamente em tudo que a gente costuma fazer para a gente poder conseguir dar seguimento ao que a gente deu início, ou planejar, ou fazer alguma coisa específica sobre isso. Quando a gente fala, por exemplo, na minha área de educação física, a gente a gente planeja o córtex pré-frontal, o controle executivo dele, ele tem basicamente a função de planejar o futuro. Você tem uma ideia, você planeja essa ideia, você começa a executar essa ideia para ir um futuro, um prazo mais à frente, o que acontece é você chegar nesse objetivo. E aí o córtex pré-frontal, ele é responsável por isso. Ele faz isso junto com outras situações, mas ele é o principal responsável por fazer isso. Então, quando a gente, no nosso caso, a gente tem uma rotina de treino, por exemplo, e a gente tem um objetivo dentro de um ano chegar num peso X, massa muscular X, porcentagem de gordura X e tal, isso é o nosso córtex pré-frontal funcionando, entendeu? Então, quando ele funciona bem, quando ele funciona bem, quando ele funciona dessa forma, né, que você utiliza ele, ele é assim para isso. Isso é uma evolução do nosso cérebro comparado com os outros animais. Por exemplo, nós somos os únicos animais que nos estressamos sim, pelo simples fato de pensar, entendeu? Por exemplo, porra, tu tem uma reunião, tem que apresentar um trabalho na faculdade para tua turma, sei lá, 15 alunos, 20 alunos, 30 alunos. Você tem que apresentar um trabalho. Aí você está pensando já no que você vai falar. O trabalho é daqui a um mês. E você está pensando no que pode dar errado, no que vai acontecer, e você está elevando o teu cortisol ao máximo, você está estressado ao máximo para nada. E nós somos os únicos animais que fazemos isso. É incrível a nossa capacidade de se estressar sem ter estresse envolvido. Mas beleza, vamos lá. Por que eles começaram a estudar muito o córtex pré-frontal?
Porque teve um caso, eu não lembro exatamente onde foi e a época, mas não foi há muito tempo. Eu acho que foi em 1900 e... não sei, 25, não sei, alguma coisa assim, no início. E era um trabalhador, era um cara que, de acordo com amigos, pessoas próximas e tal, o pessoal que trabalhava com ele, aquela coisa toda, era muito educado, se vestia bem, tinha uma boa relação com outras pessoas e tal. E ele era um trabalhador. E esse trabalhador, vocês devem conhecer, o nome dele é Phineas Cage. Phineas, da mesmo nome daquele Phineas e Ferb, então, desse desenho, é isso aí. Phineas Cage. Um trabalhador que a barra de ferro, ele teve um acidente, e a barra de ferro entrou aqui e saiu aqui, arrancando o lobo frontal dele, praticamente. Né? E aí, curiosamente, ele não teve nenhum dano. Nada, falava normal, tinha coordenação motora normal, não teve problema nenhum desse tipo. Só que ele começou a estar na rua e do nada tirar roupa, não queria mais usar roupa, porque simplesmente ele não achava motivo nenhum para tirar roupa. Ele não conseguia, ele já aquela sociedade, né, aquele social, ele já não conseguia, ele já não executava aquilo. Ele falava tudo que acontecia, assim, tudo que ele pensava, ele saía pela boca. Você não filtra, porque o córtex pré-frontal ele tem essa função de filtrar tudo aquilo que você pensa. Então, assim, ele simplesmente perdeu o controle completamente, entendeu? Então, assim, agressividade aumenta, impulsividade, o planejar e executar, que é a principal função. Se você hoje senta para estudar para uma prova no final do ano, cara, teu córtex pré-frontal, se você não tiver ele, por exemplo, esse cara, por exemplo, não consegue, entendeu? É praticamente impossível isso acontecer, beleza? Então, quando a gente fala sobre o córtex pré-frontal, ele praticamente se conecta, né, com todos os outros córtex sensoriais, como a gânglia, a amígdala e o hipotálamo, enfim. E aí você consegue ter essa, através da visão, através do tato, através dos sentidos, dos nossos sentidos, você manda essa mensagem para o hipotálamo ou para a amígdala e tal, para o nosso inconsciente, por dizer assim, e a gente tem uma conversa entre eles, e o córtex pré-frontal ele faz você se expor de uma forma onde o teu ambiente, a sociedade, todo o teu racional, baseado nesse ambiente que você foi criado, que você vive, essas experiências, a própria sociedade e tal, de se comportar de uma maneira adequada, né, de acordo com aquela sociedade que você vive. Até porque adequada é relativo, porque se você nasceu no Brasil, você tem uma cultura no Rio de Janeiro, por exemplo, você tem uma cultura, no Rio Grande do Sul você tem outra cultura, no Rio Grande do Norte você tem outra cultura. Mas, por exemplo, se você nasceu na República do Congo, o estupro é normal. Praticamente todas as mulheres foram estupradas. E se eu não me engano, um terço dos homens também. Por quê? Porque isso dentro da cultura da República do Congo, isso como eu falo isso, como é que eu explico isso? É uma forma de mostrar que quem manda ali é você. Você é o dono daquele pedaço, entendeu? Então, assim, se você nasceu na Índia, você não vai fazer churrasco com uma vaca. Mas no Rio Grande do Sul, sim, por exemplo. Entendeu? Então, assim, tudo vai depender. Então, você basicamente é influenciado pelo ambiente. E aí o córtex pré-frontal, de acordo com tudo isso, ele libera, por forma de fala, por exemplo, o que você pensa. Isso que eu estou fazendo agora, por exemplo, é o córtex pré-frontal fazendo com que eu me exponha essas ideias. Bom, o que acontece, por exemplo, aí o córtex pré-frontal, ele entra nas crianças, por quê? Porque o córtex pré-frontal, ele tem uma janela de que ele termina de se formar mais ou menos nos 25 anos, 23, 25 anos, mais ou menos.
tá? Quando você, quando você sabe disso, e isso aconteceu comigo, que eu fui pai há 2 anos e meio atrás, quando você entende isso, você entende que gritar com uma criança ou falar, conversar com uma criança de forma como eu estou fazendo aqui agora, não tem sentido, porque ela não tem córtex pré-frontal, entendeu? Não está formado. Então, assim, não tem sentido. Então, você tem que ser repetitivo o suficiente para ela ir adquirindo isso de pouquinho, devagar, entendeu? Ao longo do tempo. E essa formação ela é muito importante para a própria criança. E aí você tem esse desenvolvimento a partir dos 25 anos, praticamente, e aí a gente entra em um ponto onde você tem que entender as funções e cada parte, e em que momento que a pessoa está no desenvolvimento. Então, assim, é muito importante você identificar isso, saber disso. Tá? Você não precisa saber tecnicamente o que é, como funciona aquela coisa toda, mas você precisa saber que o córtex pré-frontal é o responsável por racionalidade, por planejar futuro, por planejar ideias, por botar ela em ação e manter essa ação durante o tempo que seja necessário. Então, assim, aí agora você começa a pensar no seguinte, cara, será que eu tenho algum problema no córtex pré-frontal? Provavelmente não, tá? Se você perguntar para esse cara, o Phineas que ele perdeu o córtex pré-frontal, se você der uma nota de R$ 5 para ele agora e falar para ele que semana que vem você vai dar R$ 1 milhão, ele vai pegar essa nota de R$ 5 agora, porque ele não tem capacidade de projetar o futuro. Ele não tem. Da mesma forma, se você fizer isso com uma criança. Se você der R$ 5 para a criança e falar, ó, semana que vem eu te dou R$ 50, R$ 100, ela vai pegar os R$ 5 agora, provavelmente. Porque ela não tem essa ideia, essa projeção. O córtex pré-frontal dela não está preparado para isso. Não está desenvolvido para isso. Beleza? Então, assim, falando basicamente de criança, mas aí você pode levar para o teu lado. Por exemplo, no trader, que eu também faço, eu sou day trader também, então o córtex pré-frontal, ele simplesmente está trazendo tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você já vivenciou, aquela experiência, por exemplo, de tela, experiência de outras pessoas que você foi pegando, ele praticamente ele vai mastigando e falando para você, ó, é aqui. Essa entrada aqui acho que não, essa entrada aqui acho que sim, essa entrada aqui tem uma probabilidade maior. Ó, eu lembro que essa entrada aqui, daquela vez, nessa mesma situação, deu ruim, não entra. Ah, aqui deu bom, entra. Entendeu? Então, assim, você, por exemplo, outro exemplo básico, a gente, como professor de educação física, a gente vê muitas pessoas, por exemplo, que não conseguem fazer dieta, que não conseguem treinar regularmente. Entendeu? Então, assim, isso pode ser alguma coisa no córtex pré-frontal, tá? Né? Isso não significa que tenha um problema. Simplesmente é você, simplesmente que não ativa ele do jeito que tem que ser. Quantos livros você leu esse ano? E a gente está, hoje é dia 20 de agosto. Quantos livros você leu esse ano? O problema é esse. O problema é que hoje as pessoas estão usando a dopamina de uma forma diferente. A dopamina, ela é praticamente motivacional. Muitas pessoas falam que a dopamina ela é um hormônio do prazer, alguma coisa assim. Não, ela é motivacional, tá? Há uns 50 anos atrás, os caçadores-coletores, por exemplo, eles têm a dopamina, ela serve para você ir em busca de alguma coisa. Então a dopamina aumentava no cérebro para ele poder caçar e conseguir comida, senão ele morre de fome.
Então, essa é a dopamina. A dopamina ela faz você ter motivação, se mover para ação. E aí, a partir daí, você tem que tornar isso um hábito. Você tem que fazer um esforço para que isso seja um hábito. Beleza? Voltando ao córtex pré-frontal, só para a gente finalizar, o seguinte: quando você bebe álcool, e o álcool é a pior coisa que a gente tem em função de drogas regulamentadas, por dizer assim, o álcool é bem pior que a maconha, por exemplo. A maconha é algo muito ruim para o nosso cérebro, tá? As pessoas confundem a maconha com as substâncias que estão dentro da planta, que quando são estudadas elas são extraídas. E elas também confundem que quando elas compram maconha, não é pura. Então, assim, a maconha não faz bem, ela não é boa e você consome uma péssima maconha, tá? Só para ficar claro. Tem uma coisa muito importante que faz te tira completamente do teu sentido, que é o álcool. Eu não bebo, nunca fiquei bêbado, mas os meus irmãos, por exemplo, e eu conheço muita gente assim. Quando você bebe, bebe, bebe a ponto de começar a ficar bêbado, aquela sensação que você tem que você ficou mais alegre, ou que você perdeu o medo, que você perdeu a timidez e tal, isso é o álcool influenciando diretamente no teu córtex pré-frontal, inibindo ele de trabalhar, de fazer a função dele. Então por isso que você começa a fazer umas merdas e tal, aquela coisa toda. Quanto mais álcool tiver no córtex pré-frontal, ele começa a mandar mensagem para outros lobos. O que isso acontece? Você vai identificar as fases agora se você já ficou muito bêbado. Você começa a não falar legal, então ele começa a mandar ordem para o sistema dizendo: começa a cortar isso aí porque eu estou precisando de energia aqui. Então começa a cortar. Aí você não consegue falar bem. Você começa a perder o equilíbrio, que ele começa a mandar pro córtex onde ele trabalha, a parte motora, e fala assim: gente, começa a desligar aí porque eu estou precisando de energia aqui. Eu tenho que focar mais aqui. Tem que manter esse cara consciente. Aí você começa a cruzar as pernas, ficar desequilibrado, aquela coisa toda. Quando você entra basicamente em coma alcoólico, o córtex pré-frontal foi no disjuntor e fez plau! E desligou tudo. Se ele não fizer isso, você morre. Basicamente você morre, literalmente. Então o córtex pré-frontal, o álcool, ele influencia muito. E aí a gente entra em alguns pontos específicos. Eu não gosto muito de falar porque eu não sou psicólogo, por exemplo, para falar sobre isso. Mas como uma coisa está vinculada à outra no sentido de informação, as pessoas que normalmente têm TDAH, epilepsia, algum transtorno toque, por exemplo. Ah, toque não é. Ah, essa caneta tem que estar assim. Não, não, não. Toque é uma coisa muito mais agressiva do que o que a gente acha que tem, por exemplo. O álcool, cara, quando ele vai. Primeiro que a medicação ela não pode estar misturada, né, com álcool, senão caga tudo. E aí você fazendo isso, você tendo esses problemas, que não é tão fácil de identificar, você precisa de um profissional especializado para isso, e não é tão simples, não são duas perguntas e está tudo certo. Tem um manual, são várias sessões para você conseguir esse tipo de provável sintoma, né? Provável doença, pode dizer assim. Mas, por exemplo, a galera que tem TDAH, por exemplo, ela não consegue, ela tem. Muitas pessoas acham que o TDAH ele não tem foco. Ele não tem foco naquilo que ele está fazendo. Pelo contrário, o TDAH ele tem foco extremo em muitas coisas. Então ele tá aqui, fez um barulho ali, ele vai dar foco naquilo ali muito intenso. E aí ele tenta voltar para cá depois. Aí chamou a atenção dele em outro lado. E ele fica nisso, ele não consegue, entendeu? Então, assim, o álcool, ele tem esse problema, né? Ele causa esse problema, essa distorção no nosso cérebro que não é bom, não é saudável, tá?
Então, só para finalizar, espero que vocês possam pegar esse vídeo e tentar entender mais ou menos aonde vocês estão, o ambiente que vocês estão e se você é um profissional de educação física, por exemplo, olhar os teus alunos, por que, que eles não conseguem fazer uma dieta, por que, que eles não conseguem ter foco, por que, que eles não conseguem vir para o treino? Será que eles estão focando, eles estão pensando a longo prazo? Então isso é importante você fazer eles entenderem isso e terem um compromisso e fazer com que isso seja hábito, para ele poder fazer isso automático. E isso funciona para tudo, e isso funciona para você estudar, isso funciona para você treinar, para você ser trader, por exemplo, como eu estou fazendo. Então isso funciona para tudo, beleza? Valeu, grande abraço.